Bem-vindo ao canal Sabendo as Histórias. Hoje falaremos sobre Eras do Game, primeiro capítulo. Para muitos, o primeiro jogo eletrônico da história foi desenvolvido em 1962 por Slug Russell, Wayne Vitanen e Martin Graetz, colegas do MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts, Estados Unidos. Com o fim de criar algo útil para as horas vagas, os estudantes idealizaram um jogo de batalha espacial capaz de rodar nos arcaicos computadores DEC PDP-1, o Space War. No entanto, alguns historiadores dizem que o tataravô dos jogos fora desenvolvido 4 anos antes, em 1958, pelo físico Willie Higginbotham, mais conhecido por ter sido um dos criadores da bomba atômica. Tratava-se de um joguinho de tênis mostrado em um osciloscópio e processado por um computador analógico, uma espécie de atrativo para os visitantes de seu laboratório. Em 1968 temos um importante capítulo da história do videogame, por meio da figura do alemão erradicado nos Estados Unidos, Ralph Baer. Após ter se formado em engenharia eletrônica e trabalhado em diversas empresas de rádio e TV, Baer teve a brilhante ideia de criar um aparelho capaz de rodar jogos eletrônicos por meio da televisão. Tal fato foi de grande importância para o futuro dos games pelo fato de que, até aquele momento, os jogos só rodavam nos computadores e o acesso aos mesmos era restrito a pequenos grupos de estudantes universitários. O alemão desenvolveu e patenteou um aparelho chamado Brown Box, capaz de rodar diferentes tipos de jogos, fato que tornou Ralph Baer no pai dos videogames. O primeiro console comercializado da história foi o Odyssey, elaborado pela empresa Magnavox, em 1972, nos Estados Unidos. O aparelho foi vendido no Brasil mais tarde, no final da década de 70. Fabricado pela Philco e Ford, o console ficou conhecido como telejogo, o qual basicamente consistia em traços que subiam e desciam para rebater um quadrado. Odyssey. Um pouco depois do lançamento do Odyssey, surge o fenômeno que todos normalmente associam com a história do videogame, o Atari 2600. Projetado por Nolan Bushnell e lançado em 1978 nos Estados Unidos e em 1983 no Brasil, o console é considerado um símbolo cultural dos anos 80, um verdadeiro fenômeno de vendas. Atari 2600. Mesmo com todo esse sucesso, a Atari passou por sérios problemas financeiros durante a década, ao mesmo tempo em que a japonesa Nintendo começava a erguer seu império. Seu primeiro sucesso de vendas foi o console Famicom, de 8 bits, o qual foi rebatizado de NES, Nintendo Entertainment System. Sob esta plataforma foram feitos jogos famosíssimos, como Mario e Donkey Kong, por exemplo. Enquanto a Nintendo crescia e se consolidava como a maior do mundo dos consoles, a Sega, outra companhia japonesa, também se desenvolvia. Para concorrer com o NES, a empresa lançou o conhecido Master System. Porém, sabendo que não iria ultrapassar a Nintendo na guerra dos 8 bits, se viu obrigada a direcionar seus esforços na criação de um novo console, de 16 bits, o Mega Drive. A líder Nintendo obviamente entrou na disputa e lançou um dos maiores sucessos de toda a história do videogame, o Super NES. Este é um dos clássicos episódios da Batalha dos Consoles. Enquanto o aparelho da Sega tinha mais jogos, o da Nintendo era mais avançado e possuía melhores gráficos. Afinal, quem nunca ouviu falar da disputa entre Mario e Sonic, Nintendo e Sega, respectivamente? Super NES. Super NES. Após esta longa competição, entrou uma nova e forte concorrente no mundo dos games, a Sony, abrindo caminho para o surgimento de uma nova geração de consoles. Naquele momento, a Sega lançou sem muito sucesso seu 32 bits, Saturn. A Nintendo surpreendeu todo mundo anunciando o N64, com gráficos de 64 bits. Outro importantíssimo fato foi o lançamento do PlayStation, da Sony, que por possuir uma grande biblioteca de jogos, se tornou líder de vendas e bateu a incrível marca de 100 milhões de consoles vendidos. Por ser recente, a penúltima geração dos videogames é conhecida até mesmo pelas crianças,
o bem-sucedido PlayStation 2, da Sony, lançado no ano 2000, o qual continuou a história de sucesso do PlayStation e passou a ter mídias em formato DVD, o GameCube, da Nintendo, sucessor natural do N64, e a novidade Xbox, da gigante dos softwares Microsoft. A mais recente geração de consoles se resume a 3 lançamentos das mesmas fabricantes da geração passada: PlayStation 4, da Sony, Wii U, da Nintendo, e Xbox One, da Microsoft. De fato, o mercado dos games só cresce a cada dia. Uma prova disso é fato de que, de 1999 a 2004, o mesmo faturou 21 bilhões de dólares, mais que 2 vezes o faturamento de todos os filmes de Hollywood no mesmo período. Você já sabe que a cultura pop faz parte do nosso DNA. As viagens, esportes, filmes, séries e até os games fazem parte da nossa identidade. Hoje estamos vivendo uma grande onda dos games. Claro que eles já estavam presentes há muito tempo, mas hoje eles estão nos PCs, videogames, celulares e até nas transmissões de TV e lives. Mas você sabe a história dos games? Vamos entrar mais a fundo em a história dos games. As primeiras criações dos games. Antes dos primeiros jogos para consumidores serem desenvolvidos, alguns foram criados por especialistas em tecnologia. O primeiro, Tennis for Two, 1958, foi criado pelo físico William Higginbotham para manter os visitantes do laboratório Brookhaven entretidos. Em 1961, estudantes do Instituto de Tecnologia de Massachusetts desenvolveram o Space War. Ainda com o Space War, o engenheiro Nolan Bushnell, com a ajuda de Ted Dabney, criou o Computer Space, que permitia jogar o jogo conectado em uma televisão. Atari e o Pong. A década de 70 foi muito importante na evolução dos games, iniciando com o primeiro jogo operado com moedas, que foi instalado na Universidade de Stanford. Em seguida, Nolan Bushnell apareceu mais uma vez nessa história com a criação do famoso Atari e seu primeiro jogo, Pong. O sucesso foi gigantesco, mas infelizmente o jogo só chegou no Brasil em 1977, com o nome Telejogo. Foi também na década de 70 que chegaram ao mercado Magnavox Odyssey em 1972, o primeiro videogame comercializado que podia ser jogado na TV, e em 1976 o Fire Shield Channel F, o primeiro videogame que funcionava com cartuchos. Em 1977 é lançado o Atari VCS 2600, que revoluciona o mercado e logo se torna o videogame mais popular. Em 1979 saiu o jogo Asteroids, que trazia novidades como o registro dos recordes dos jogadores com suas iniciais. Games da década de 80. Uma década também muito importante para a evolução dos games, com a criação de grandes clássicos dos consoles e jogos. Logo no ano de 1980 nasce o Pac-Man, que não precisa de apresentações. Em meados de 80 os computadores ficam tão populares que passam a ser preferidos frente aos consoles. Em 1985, outro grande marco da história dos games, a Nintendo lança o Donkey Kong. O sucesso da Nintendo é tão grande que a Sega aposta suas fichas em uma grande novidade, o Master System. Para encerrar a década com chave de ouro, a Nintendo lança o Game Boy, o videogame portátil mais popular da história. Games da década de 90. Apesar do sucesso enorme dos games nas décadas de 70 e 80, os anos 90 não ficaram tão atrás. Ela começa com a rivalidade Mario x Sonic. Com esses dois jogos, os consoles domésticos superam os fliperamas. Em 1994, outros dois grandes lançamentos. Os primeiros jogos para celular são lançados com o Tetris Mobile e o gigante PlayStation também é lançado. Em 1997 a Nokia lança o Snake, famoso jogo da cobrinha, que vira um grande clássico. Games da década de 2000. Essa década não foi tão grande quanto as passadas, mas foi longe de ser ruim para o mercado dos games. Logo em 2000 foi lançado o PlayStation 2 no Japão. Filas em frente às lojas foram formadas para comprar o novo console. 2005 e 2006 trouxeram uma sequência de grandes lançamentos ao mercado.
O PlayStation 3 foi lançado pela Nintendo, enquanto a Microsoft contra-atacou com o Xbox. A Nintendo também lançou o Wii, com uma grande novidade da interação física. Games atualmente. A briga entre os gigantes continuou e vieram PlayStation 4, Xbox 360 e PlayStation 5, trazendo evoluções de gráficos e som. Mas a grande última revolução do segmento foi a alta do mercado gamer. PCs, celulares, canais do YouTube e os grandes campeonatos pelo mundo. Muitos gamers se profissionalizaram e ganham ótimos salários, grandes premiações e se tornaram celebridades. As transmissões de campeonatos entraram na programação dos grandes canais de televisão e streamings e até levam multidões a casas de shows e estádios de futebol. Seja no PC, videogame ou pelo celular, você pode jogar seu jogo favorito se deliciando com o cardápio da Milk Melo. Peça pelo app ou iFood, ou venha conhecer uma de nossas casas.